A paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos então continuar aí falando sobre religiões e seitas, nosso livrinho aí do curso IBADEP. E hoje vamos falar aí sobre o sikhismo, né? O sikhismo está lá na página 76 do nosso livro. Sikhismo é uma das mais recentes religiões mundiais, né? Por quê? Porque ela surgiu aí apenas no século XV. O fundador dessa religião é chamado Nanak. Ele era um hindu que desejava purificar o hinduísmo por meio do islamismo. Ele afirma que teve uma revelação de um Deus monoteísta que encarregou ele dessa missão redentora. Então, assim como o jainismo, o sikhismo também começou como um movimento de reforma aí do hinduísmo. E ele é considerado aí um caminho intermediário entre essa religião e o islamismo. Seus seguidores pregam o monoteísmo e a submissão a Deus, assim como os islamitas. Por outro lado, eles acreditam na existência de karma e de reencarnação. E aí eles vão se assemelhar aí aos seguidores do hinduísmo no que tange a vida religiosa e seus rituais. Então, a doutrina do sikhismo se baseia em uma coleção de escritos sagrados chamados Adi Granth, que é o primeiro livro. Os Sikhs, como eles são chamados, não cortam o cabelo. Eles cobrem a cabeça com turbantes. Vocês já devem ter visto aí em filmes americanos, às vezes aparecem os Sikhs, que há um grupo que vive lá na América, e eles também usam braceletes no punho direito. E eles acreditam que Deus, a quem eles chamam de Satnam, é o último e eterno guru aí deles, né? Então, se nós formos aí compararmos o sikhismo ao cristianismo, a gente vai observar que o conceito de Deus que é defendido pelo sikhismo, gente, estou com dificuldade de falar essa palavra, sikhismo, o de que Deus é abstrato e impessoal, né? Isso que eles defendem, isso vai contradizer diretamente aí o amoroso e atencioso Abba Pai, que é revelado pela palavra de Deus. Então, nosso Deus, né, na nossa religião cristã, ele está aí intimamente envolvido com os seus filhos, né? Porque ele tem conhecimento de quando nós sentamos, de quando nós levantamos, e ele também compreende aí os nossos próprios pensamentos, né? Eu é que sei que pensamentos tem, né, a vosso respeito. Então, ele nos ama, né? O nosso Deus nos ama com amor eterno. E ele nos atrai a si com paciência e com fidelidade. Então, o nosso Deus também deixa claro que ele não pode se conciliar com qualquer suposto Deus de outra religião. Então ele diz: antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Se encontra isso lá em Isaías 43, versículo 10. E ele também diz: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheces. Isaías 45, 5. Então, o sikhismo, ele nega o status especial de Jesus Cristo. A nossa escritura, a escritura cristã, a palavra de Deus, ela afirma que a salvação só pode vir por meio dele, né? Ele diz lá em João 14,6 que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por ele. Então, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome que foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, seja qual for o status que o Sikhs deem a Cristo, não é o status que ele merece e nem é o que a Bíblia nos ensina, a posição de Deus e de Filho de Deus e Salvador aí do mundo, né? Então, ambos, os sikhs e os cristãos, afirmam que a sua é a única escritura inspirada.
os livros do cristianismo e sikhismo, eles não podem ser, ao mesmo tempo, a única palavra de Deus. Para ser mais específico, né? O cristão, ele afirma que a palavra de Deus, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós afirmamos que ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, escrita para todos aqueles que buscam conhecer e compreender, e é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que nós, homens de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, né? Então, a palavra de Deus foi dada por nosso Pai Celestial, para quê? Para que nós pudéssemos, através dela, conhecê-lo e amá-lo, para que nós pudéssemos chegar ao pleno conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, e que nós possamos vir a Ele, para quê? Para a vida eterna. A visão sikh da salvação, desculpa, ela rejeita a expiação sacrificial de Cristo. Eles vão ensinar que a doutrina do karma, de novo karma, né? Você vai ver isso muito nas religiões orientais, né? Aquilo que você viveu, aquilo que você foi na sua outra vida vai influenciar quem você é no futuro, né? Então, ele ensina que o karma é uma explicação aí inadequada do pecado, né? E nenhuma quantidade aí de boas obras pode compensar por sequer um só pecado contra um Deus infinitamente santo. Então, a santidade perfeita, ela tem que o quê? Odiar o mal. Já que ele é justo, né? Deus não pode simplesmente perdoar o pecado sem o justo pagamento da dívida. Então, por ser bom, Deus não pode deixar que as pessoas pecaminosas entrem na felicidade do céu sem serem transformadas. Então, no entanto, em Cristo, o Deus homem, né, temos aí um sacrifício de valor infinito para pagar a nossa dívida. O nosso perdão era caro além da medida. Tão caro que nós, né, como seres humanos, não poderíamos nunca, jamais pagar. Mas para podermos recebê-lo como um presente, isto é o que a Bíblia quer dizer com graça, né? Cristo pagou a dívida que nós não podíamos pagar. Ele sacrificou a sua vida em substituição aí a nosso favor, para quê? Para que nós pudéssemos viver com ele. Então, nós precisamos apenas colocar a nossa fé nele. O sikhismo, por outro lado, ele não consegue resolver a consequência infinita do pecado, né? Ele não consegue resolver a depravação total do homem. Ele não consegue explicar os papéis da bondade e da justiça de Deus. Em conclusão, nisso tudo aí, nós podemos dizer que o sikhismo ele tem, né, traços históricos e teológicos tanto do hinduísmo quanto do islamismo. Mas ele não pode ser devidamente entendido aí como uma mera combinação dos dois. Ele evoluiu a um sistema religioso distinto. Um cristão, ele pode ter alguns pontos em comuns com o sikhismo, mas no final, o cristianismo e o sikhismo não podem ser conciliados. Então, isso aí foi o sikhismo, né? Agora nós vamos ver aí as religiões que são originárias da Ásia Oriental, na China e Japão. Nós vamos começar falando da China. Na China existem 3 formas seculares de religião e de filosofia, né? Isso tá lá a gente começa a falar disso lá na página 83 do nosso livro. Quais são essas 3 formas seculares de religião e de filosofia na China? A primeira é o confucionismo, a segunda é o taoísmo e o budismo. O budismo a gente já falou na aula passada, então nós vamos falar sobre o confucionismo e sobre o taoísmo, né? O confucionismo é uma religião baseada em ideias de um filósofo chinês chamado Confúcio. A principal preocupação dele era com o desenvolvimento de relacionamentos corretos,
principalmente dentro do seio familiar. O que ele pregava? Ele pregava também que as virtudes do respeito, da compaixão, da benevolência, da sabedoria, da fidelidade, de uma conduta digna, elas são muito importantes, né? As doutrinas aí do confucionismo se baseiam em duas coisas. Primeiro, o culto dos ancestrais. O que é isso, né? É a veneração dos antepassados falecidos, que os espíritos, assim, se acreditam, controlam o destino dos descendentes. E a segunda é a piedade filial, ou seja, devoção, obediência e reverência dos idosos da família pelos membros mais jovens. Então, são essas duas doutrinas aí que o confucionismo se baseia. Agora, os princípios básicos do confucionismo são, primeiro, o gen, né? A regra que seria aí a regra de ouro. É o humanitarismo, a cortesia, a bondade, a benevolência. É a norma de reciprocidade, ou seja, não faça aos outros o que você não gostaria que lhe fizessem. Então, esta aí é a virtude mais elevada do confucionismo. O segundo princípio básico é Shun Shitsu. Shun Shitsu. É mais ou menos assim que se fala, gente. Não sei falar muito bem. O homem de virtude cavalheiresca, né? Superior, virilidade. Segundo aí Confúcio, o homem, para ele ser perfeito, ele deve ter humildade, magnanimidade, sinceridade, diligência, amabilidade. E ele acredita que somente dessa forma ele vai poder transformar a sociedade em um estado de paz. O terceiro princípio básico é o Shengming. O que significa isso? A reprodução adequada dos papéis da sociedade, né? A reprodução dos nomes. Esse conceito, segundo aí Confúcio, ensina que para uma sociedade estar em ordem, cada cidadão deveria ter um título designativo ou um papel determinado, né? E assim se afirmar nesse papel no esquema da sua vida. Como assim? O rei atuando como rei, o pai como filho, o filho como filho, o servo como servo, né? O quarto princípio é o ter. O poder da virtude da autoridade. Confúcio ensinava que a virtude do poder e não a força física do homem era necessária para dirigir qualquer sociedade. Então, na concepção dele, todo governante deveria ter a autoridade para inspirar os seus governantes. A quinta é o li, né? Que seria isso, os padrões de conduta exemplar, propriedade, reverência. Segundo Confúcio, cada governante deveria ser benevolente, ou seja, o que é isso? O que é ser benevolente? É demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, né? Revelando assim altruísmo e empatia. Sem essa conduta, né? Para ele, o homem não saberia oferecer a adoração correta ao espírito do universo e não saberia estabelecer a diferença entre o rei e o súdito. Ele não saberia também a relação moral entre os sexos e não saberia distinguir os diferentes graus de relacionamento dentro de uma família, né? E o sexto e último princípio é o Wen. São as artes pacíficas, como a música, a poesia e a arte em geral. Então, Confúcio, ele cria que toda expressão artística era símbolo da virtude e que deveria ser manifesta aí na sociedade. Então, o sistema ético do confucionismo, ele tem muito para ser elogiado, porque a virtude ela é sempre algo altamente desejável, né? Tanto no indivíduo quanto dentro de uma sociedade.
No entanto, essa filosofia ética adotada aí por Confúcio foi uma forma de auto esforço. Ele não deixa aí nenhum espaço ou necessidade para Deus. Deus não está aí, é tudo homem, né? Então, Confúcio ensinou que o homem ele é capaz de fazer tudo o que é necessário para melhorar a sua vida e a sua cultura. Contando aí o homem conta aí com a força dentro de si mesmo, para quê? Para realizar isso. Deus fica de lado. Então, o cristianismo bíblico, ele vai nos ensinar exatamente o oposto daquilo que Confúcio ensina. Por quê? Não só o homem falta a capacidade de limpar a sua vida, como ele, de forma alguma, é capaz de agradar a Deus por conta própria e por isso alcançar a vida eterna no céu. Então, isso é o que o cristianismo nos ensina. A Bíblia ensina que nós, homens, que o homem, né, ele é inerentemente pecador desde o seu nascimento. E por isso o homem é incapaz de fazer boas obras que sejam suficientes para tornar ele aceitável a um Deus que é santo e perfeitamente justo. Então ninguém vai ser justificado diante dele por obras da lei, né? Simplificando aí tudo isso que nós dissemos. O homem tem aí a desesperada necessidade de que um Salvador faça isso por ele. Então, Deus providenciou esse Salvador no seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para quê? Para pagar a pena pelos nossos pecados e com isso nos tornar aceitáveis diante de Deus. Jesus trocou a sua vida perfeita pela nossa vida de pecado. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Então, o confucionismo, como todas as religiões falsas, ela conta com as obras e as habilidades do homem. Então, só o cristianismo reconhece que todos nós, homens, pecamos e carecemos, todos nós, da glória de Deus. E que nós, seguidores, confiamos apenas em Jesus Cristo, porque o sacrifício que ele fez na cruz é que oferece a cada um de nós a salvação, né? Para aquele que crê em Deus e coloca a sua confiança não em si mesmo, não no homem, não nos homens, mas só em Deus. Então, isso aí é o confucionismo. Não sei se deu para entender, se ficou um pouco confuso, mas eu espero que os irmãos estejam aí entendendo direitinho o que eu estou falando. Não sei se eu estou falando muito rápido, mas é isso. A segunda religião na China é o taoísmo, né? Que é também chamado de daoísmo ou taoísmo. E é uma tradição filosófica e originária aí do leste asiático, né? Que vai enfatizar a vida em harmonia com o Tao, né? O que significa Tao? É o caminho, a via ou princípio, né? E também pode ser encontrado aí em outras filosofias e religiões chinesas. O taoísmo está na página... Deixa eu ver aqui qual é a página. Na página 99 do nosso livro, né? Então, no taoísmo especificamente, o termo aí designa a fonte, designa a dinâmica e a força motriz por trás de tudo aquilo que existe, né? Ele vai se basear em um sistema politeísta e filosófico de crenças que vão assimilar os antigos elementos místicos e enigmáticos da religião popular chinesa, como, por exemplo, o culto aos ancestrais, os rituais de exorcismos, alquimia e magia, né? Então, a origem da filosofia do taoísmo ela é atribuída aos ensinamentos de um mestre chinês chamado Erlin ou Lao Tse. Ele foi contemporâneo de Confúcio. Então, antes do comunismo tomar a China, para cada 11 chineses, um era um taoísta, né? Então, aí o taoísmo ou daoísmo,
ele é uma religião cujos adeptos são encontrados principalmente aí nos países do extremo oriente, como China, Malásia, Coreia, Japão, Vietnã e Singapura. As estimativas atuais são de que centenas de milhões de pessoas praticam aí no mundo alguma forma de taoísmo, com 20 a 30 milhões delas no continente chinês. Isso é bastante aí notável porque a China continental é uma nação comunista e ela proíbe aí muitas formas de religião. As origens do taoísmo, elas podem ser rastreadas até o 3º ou 4º século antes de Cristo. Então, como muitas religiões, o taoísmo ele vai ter aí o seu próprio conjunto de escrituras. E a principal delas simplesmente é conhecida como Tao. Tem outros textos aí que estão incluídos e tem todo o espectro de canone taoísta aí, que é conhecido também como Daozang. A palavra Tao, ela vem do símbolo de mesmo nome aí no alfabeto chinês e ela significa caminho ou trajeto. Então, o taoísmo, ele nunca foi uma religião unificada e... Peraí que apareceu algo aqui bem na frente. Ela nunca foi uma religião unificada e alguns teólogos dividem ela em uma religião filosófica, religionista e religião popular chinesa. O amplo conjunto aí de crenças torna muito difícil a gente definir o taoísmo com precisão, né? Geralmente ele lida com o fluxo do universo ou com a força por trás da ordem natural que vai manter as coisas aí equilibradas e em ordem. Ele é considerado uma fonte de existência e de não existência. Algumas religiões orientais se referem a isso como alguma coisa que você já ouviu falar, né? Que é o Yin e o Yang, né? O Yin e o Yang do universo, que também pode se expressar aí como forças iguais do bem e do mal, né? É aquele desenhozinho que a gente vê, uma parte branca, uma parte negra, então, preta, né? Então, isso, é o Yin e o Yang. Então, alguns adeptos, né, dessa religião do taoísmo, eles acreditam no politeísmo. O que é o politeísmo? É a crença em vários deuses. Então, outros vão praticar o culto dos antepassados. Mas, em grande parte, os taoístas adoram principalmente em feriados, né, quando o alimento é oferecido como um sacrifício aos deuses ou aos espíritos dos antepassados. Você já pode, de repente, ter visto isso em algum filme. Você que gosta de dorama, você já deve ter visto algumas cenas sobre isso, né? No dia que a pessoa morreu, eles preparam vários alimentos, fazem reverência ali ao morto, né? Conversam com eles. Essa é a crença deles. Outras formas aí de sacrifício vão incluir aí queimar cédulas de dinheiro, por exemplo, porque eles acreditam que essa oferta vai se materializar aí no mundo espiritual e, consequentemente, ela vai estar disponível a um antepassado, né? Agora, o que ele quer com dinheiro do outro lado, eu também não sei. Mas um número de disciplinas aí de artes marciais, como o Tai Chi Chuan, o Baguazhang, ela tem suas raízes aí no taoísmo. Poucas pessoas no mundo ocidental praticam essa religião, né? Ela não está espalhada aí muito pelo ocidente, não. E alguns têm confundido aí Tao com Zen, né? Como evidenciado aí pelos livros, o Tao da Física e o Tao do Po, e aí vai. Então, embora essa palavra signifique caminho, né? Ela não é o verdadeiro caminho. Porque há muitas religiões que afirmam ser uma das maneiras de se aproximar de Deus, mas Jesus Cristo disse que ele que é o único caminho para Deus. Então, por que o taoísmo nega isso? Ele não consegue aí lidar com a natureza do pecado da humanidade. Todos, né, exceto Jesus,
vieram ao mundo com uma natureza pecaminosa que foi herdada de Adão. E o pecado é aí o que nos separa de Deus. Então, um Deus santo e justo, ele não pode aceitar qualquer coisa pecaminosa aos seus olhos. Entretanto, aí na sua misericórdia, ele enviou o seu filho a este mundo para quê? Para morrer na cruz e trocar a sua justiça pelos nossos pecados, né? Então, só por aceitar essa morte expiatória e por crer em Cristo é que nós podemos escapar do julgamento de Deus e receber a vida eterna. Cristo, não tal, é o caminho para a vida eterna, né? Então, essa aí é o resumo dessa religião, o taoísmo, né? Que está presente aí também em algumas artes marciais, como a gente falou, na acupuntura, na yoga, nos rituais de exorcismo, na alquimia, né? Na magia. Então, esse é o taoísmo, né? Agora nós vamos falar do Japão, né? Já falamos da China, agora vamos falar aí do Japão. No Japão, você vai ter uma religião chamada Shintoísmo, né? O Shintoísmo, ela é uma religião puramente japonesa, né? Cuja origem vai se encontrar aí na sua história bem primitiva, lá dos primórdios. Ela é, com certeza, uma das mais antigas religiões do mundo, né? E a mais antiga existente ali no Japão. Essa religião era um conjunto de ritos e mitos que explicavam, a origem do mundo, do Japão e da família imperial japonesa. Os japoneses, eles têm um amor feroz pela terra deles, né, pelo país deles, e eles acreditam que as ilhas japonesas foram a primeira criação divina. Então, na verdade, o shintoísmo ensina que nenhuma outra terra é divina, né? O que acontece com isso? Isso torna o Japão uma terra singular no mundo, né? Não surpreendentemente, por conta disso, o shintoísmo não é popular fora do Japão, né? Para você seguir isso, você tem que acreditar que eles são superiores a você. Então, as duas doutrinas shintoístas fundamentais são que o Japão, ele é um país dos deuses e que o seu povo é descendente desses deuses. Então, este conceito aí de ascendência divina aí do povo japonês, assim como a crença na origem divina da Terra, ela tem dado origem a uma convicção de superioridade sobre os outros países e povos. Então, com exceção de algumas seitas designadas de shintoísmo, a religião ela não tem um fundador, né? Não tem também escritos sagrados e também não tem um conjunto oficial de crenças. A adoração no shintoísmo, ela ocorre em um dos inúmeros santuários aí que tem espalhados pelo país, muito embora muitos japoneses, eles tenham altares em sua casa, né, dentro da sua casa, para um ou para mais de um grande número aí de divindades, né? Por que recebeu o nome de shintoísmo, de caminho dos deuses? Para eles poderem se distinguir do budismo e do confucionismo, né? Que são religiões aí originárias da China. Então, é com certeza a principal religião do Japão. Os pilares dessa religião, eles estão relacionados à natureza, à família, à tradição e à limpeza e pureza pessoal, né, de cada pessoa. Então, a palavra Shinto vem da palavra chinesa Shentao, que significa o caminho dos deuses. Uma das principais características desse shintoísmo é a noção do kami. O que é o kami? Kami é um ser sobrenatural que tem poderes que um ser humano comum não tem, né? Como, por exemplo, espíritos da natureza, protetores ancestrais, divindades aí relacionadas à prática religiosa do shintoísmo. O conceito aí de poder sagrado, tanto em objetos animados
quanto inanimados é aí uma das principais características também aí do shintoísmo, né? Há em Shinto um poderoso sentido de quê? Da presença dos deuses e espírito da natureza. Para eles, os deuses do shintoísmo são numerosos demais, né? Para poderem ser agrupados aí numa hierarquia. Mas a deusa do sol, a Amaterasu, ela é altamente reverenciada por eles, e o grande templo imperial, né, a essa deusa está localizado a cerca de 320 quilômetros ao sudoeste de Tóquio. Então, Shinto ensina que o povo japonês descendeu aí de Kami, né, desse deus. O shintoísmo, ele é inteiramente incompatível com o cristianismo bíblico. Em primeiro lugar, a ideia de que o povo japonês e as terras dele são favorecidas acima de todos os outros vai contradizer o ensino bíblico de que os judeus são o povo escolhido de Deus, né? Se eles são os privilegiados, imagina aonde se encaixam os judeus, né? No entanto, aí, embora os judeus sejam o povo escolhido de Deus, eles nunca foram designados como melhores do que qualquer outro povo, né? Mesmo Deus tendo escolhido eles como seu povo, em nenhum lugar da palavra de Deus você vai encontrar escrito que eles são melhor do que qualquer outro povo sobre a face da terra, né? E a palavra de Deus não ensina que eles descendem diretamente dos deuses, né? Em segundo lugar, a palavra de Deus ela é clara quando ela diz que não há deuses, né? Há um só Deus. A Bíblia ensina que Deus não é uma força impessoal, mas ele é um pai amoroso e carinhoso para com aqueles que o temem, né? E somente ele, Deus, criou o universo. E somente ele é quem reina soberanamente. Então, a ideia de que deuses habitam as rochas, habitam em árvores, em animais, combinam aí duas falsidades diferentes. O politeísmo, que é a crença em muitos deuses, e o animismo, que é a crença de que os deuses estão presentes em objetos. Então, essas são as mentiras do pai da mentira, né? Que é quem? Satanás, que anda aí em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar, né? Em terceiro lugar, o shintoísmo promove o que? O orgulho e o sentimento de superioridade do povo chinês. Então, tal elitismo aí, né? Ele é condenado na palavra de Deus. Deus odeia o orgulho, porque é a mesma coisa que impede as pessoas de buscá-lo com todo o seu coração, né? Além disso, os ensinamentos da bondade fundamental e a origem divina do povo japonês impedem aí a sua necessidade de um salvador. Então, essa é a consequência natural de supor que a própria raça é de origem divina. Então, a palavra de Deus, ela afirma inequivocadamente que todos nós pecamos e que todos nós carecemos da glória de Deus e que todos nós precisamos de um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E que não há salvação em nenhum outro. Enquanto aí o Shinto, né, o shintoísmo ensina que o Kami, né, o deus deles, pode ter comunhão com aqueles que se fizeram dignos através da purificação ritual, o nosso Deus, né, o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, promete que ele vai estar sempre presente toda vez que alguém clamar a ele por perdão. Então, nenhuma quantidade de purificação pessoal, ou seja, uma forma de salvação pelas obras, vai fazer com que uma pessoa seja digna, né, da presença de Deus. Então, só a fé no sangue derramado de Jesus Cristo na cruz é que pode realizar a limpeza do pecado, né, em cada um de nós e nos tornar aí aceitáveis a um Deus que é santo, né? Isso é o shintoísmo, irmãos. Então, nós terminamos aqui o segundo capítulo, então, do livro.
E no próximo estudo nós vamos iniciar o estudo do terceiro capítulo, que vai falar das religiões originárias da Ásia Ocidental. Falamos das religiões da parte oriental, agora vamos falar da parte ocidental, que é a Palestina, a Pérsia e a Arábia. Amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor.